Agora estou entrando ao vivo. Vamos lá, doutora. Agora sim. Eu estou no cartão de visita News. Vamos lá, pessoal. Vamos entrevistar a doutora Luísa. Vigatas entrou de novo. Obrigado. Olá. Ela estava num outro Instagram. Ok. Estou ouvindo. Ok. Vamos ver. Mili. Patrícia. Pera aí, Patrícia. Ela está entrando no Instagram porque ela entrou no outro. Ela entrou num que é do grupo que é do Sucursal News. Diz que tá entrando, vamos ver. Deixa ela me chamar. Olha, ela entrou agora, ó. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Ixi, tá Tava, escuro, fal... né? tava, tava faltando esses olhos azuis aqui, viu? Ah, Um monte de gente, já um monte, tem até jornalista do América 24 Horas de Miami, Fernando Resto, tava todo mundo aguardando. A senhora tem entrado no Instagram, que é do grupo, que é o Sucursal News. é. Agora tá certo. Agora tá certo. Doutora, boa noite, Oi. obrigado por ter aceitado o nosso convite no cartão de Visita News. Eu quero informar a todos que o que a gente vai conversar aqui, nós vamos falar de carreira, de algumas polêmicas que a senhora conhece muito bem profissionalmente, e isso estará hospedado no Instagram, no cartão de Visita News, no portal, e estará também no YouTube, tá bom? Então, quem Tá não ótimo. assistiu, olha, ó, já tem gente de Ribeirão Preto entrando aqui, o Vinícius, ó. Tem muita gente entrando aqui. A Patrícia está no ar. Doutora, vamos falar, vamos do início? Me conta como é que Vamos. foi, como é que a senhora, depois que se formou em Direito, se era uma pretensão em ser promotora de justiça. Me conta como é que foi isso. Bom, primeiro eu quero te dar meu boa noite, Zacarias, agradecer pelo convite, cumprimentar todos e todas que estão nos assistindo, nos seguindo. E agora, respondendo a sua pergunta, quando eu estava no curso de Direito e cheguei no quinto ano, eu falei, bom, agora eu tenho que decidir para que lado eu vou, o que eu vou ser, porque a carreira na faculdade de Direito, ela dá várias possibilidades após o Que eu conheço término, bem. né, do curso. Então, e eu sempre tive muita vontade de ingressar no Ministério Público do Estado de São Paulo. E aí comecei a estudar e 3 anos depois eu prestei o concurso e passei. Então, comecei minha carreira em 1983. Quem que na sua família é advogado? Assim, não atualmente, mas que era na época. Era meu pai. Meu pai era um advogado fanático pela advocacia. Então, todo dia de manhã ele me falava: o direito é lindo, minha filha. A Lur Mas Galeb entrou aí. Pode falar. que Pode falar. bom, né? Então, e aí ele foi me convencendo aos poucos com toda essa argumentação. E eu admirava muito o amor dele pela profissão de advogado. Só que aí eu o decepcionei, porque eu fui para uma carreira pública. E ele não queria, ele queria que eu herdasse o escritório dele. Mas eu falei, pai, infelizmente não é minha vocação por enquanto. E aí ele se conformou, deu tudo certo. Eu fiz a carreira no Ministério Público, foram 30 anos, e depois me aposentei e hoje estou advogando. Agora vamos falar de um caso. Eu conheço a senhora, eu vou te chamar de senhora ou de você? Pode chamar de Acho que você. você é melhor, né? Pode, Ah, lógico. a gente se conhece há uns 20 anos, talvez. Assim. Me conta um caso que muita gente que está assistindo, que é jovem, inclusive nós temos uma ex-procuradora, que é advogada, que está aqui também assistindo, que é colunista do portal também, a Valéria Calente. Temos a Lu Galeb, que o pai sempre foi de televisão, nosso amigo, está estudando para ser juíza, que eu acho que é uma carreira promissora. Mas eu queria perguntar para a senhora o seguinte: me conta o caso que
que deu a maior repercussão na sua carreira para que as pessoas relembrem, que é um caso que, inclusive, está voltando a ser polêmico de novo agora. Você está pensando em algum caso que eu não estou me lembrando direito. Não, a senhora participou do Matador do Parque, não foi? Foi. Ou, na realidade, foi. Na Então, realidade, e agora tá... é o Maníaco do Parque. Maníaco do Parque, Isso, já como promotora de justiça. E me parece que agora tem uma... Porque você sabe que a carreira do Ministério Público tem a primeira instância e a segunda instância. Você sabe disso. Nós começamos como promotoras e depois somos promovidas várias vezes como promotoras e depois nos tornamos procuradoras. Não é? E aí a senhora aposenta... E a procuradoria... A senhora aposenta, depois aposenta. Aí o salário diminui. Pior que é. Aí diminui. Vamos lá, continua. Então, eu atuei no caso do Maníaco do Parque, eu atuei como procuradora. Então, não foi no júri. Ele foi julgado pelo Tribunal do Júri porque ele matou muitas mulheres e tentou matar outras tantas que ele não conseguiu. Mas tudo isso é competência do júri. E aí, então, no segundo grau, eu fiz um parecer para ele continuar cumprindo pena, né, e continuar condenado. E realmente foi um massacre o que ele fez com as mulheres. Aquele processo foi um dos processos mais chocantes que eu já trabalhei na vida. Então, ele tirava pedaços das mulheres antes de matá-las, descascava a mulher. Era uma coisa inacreditável, era muito demente esse sujeito, né? E ele, eu acho que não pode sair nunca, porque ele não é recuperável. E o mais Tem uma polêmica. Agora retomou uma polêmica que, ele, segundo dizem, que ele cumpriu um terço da pena e até saiu outro dia na imprensa, né, com colegas aí, que ele estava uma historinha que iriam deixá-lo, iriam soltá-lo, né? Que ele cumpriu um terço da pena, bom comportamento e tal. Como a senhora está falando dessa questão de ser recuperável, a gente acredita também. E aí, o que você tem para falar sobre isso? Então, eu acho que ele não pode sair nunca, porque ele é um perigo, ele é muito ameaçador para viver em sociedade. E ele não se controla, né? É uma doença, é uma patologia mesmo. E durante o período que ele estava preso, o que me deixou assim intrigada foi que uma mulher queria casar com ele. E ela então pediu ao diretor do presídio para fazer a cerimônia de casamento. E o diretor falou: não, é possível, não, falou, vocês não podem casar. Ah, mas por que não podemos? Aí ela falou que queria vir de noiva e tudo, né? Ele falou: bom, tá bom, então se quer casar, pode casar, mas lua de mel não vai ter. Por que não vai ter? Ah, porque é nessa hora que ele surta e não dá para a gente colocar meia dúzia de policiais militares tomando conta da senhora durante a lua de mel. Isso aí não é uma coisa possível de se fazer, né? Mas o impressionante é que, apesar de tudo que ele fez de mal, que ele cometeu, que ele torturou mulheres, que ele matou a sangue frio, as que ele não matou foi porque ele não conseguiu, ele achou que elas estavam mortas e elas não estavam. Mas a ideia dele era matar todas, né? Então, como é que se pode até entender uma pessoa, uma outra mulher que queira casar com ele? Mas, enfim, o casamento não aconteceu, né? A senhora sabe que, falando a respeito dessa experiência, tem uma coisa estranha no ser humano. Ele é um psicopata, eu acompanhei isso no jornalismo lá atrás. A gente trabalhou a gente acompanhou muito isso. Na época, eu era executivo da TV Record, depois que eu fui para Bandeirantes, e a gente acompanhou muito isso. Mas tem uma coisa interessante no ser humano. A senhora lembra do caso dos Nardoni, né? Que não lembra desse caso.
Bom, o que eu soube de Sim, experiência, a senhora fala com polícia, aqui, acolá, com advogado, a senhora tem uma ideia daquele caso da criança, do apartamento que eles moravam, da casa e tal, apesar de ter transitado de julgado, mas acho que eles estão... a senhora sabe que o carro que aconteceu tudo, que estava na garagem, o apartamento foi vendido num valor além do preço. Quer dizer, o certo seria, por uma lógica, haver uma depreciação. Aqui mataram a tua pessoa, eu não quero sim. morar aqui. Teve uma história no mundo inteiro, repercussão internacional, e os caras venderam o apartamento pelo dobro do preço. Tem gente que vai lá e compra porque acha que aquilo é uma coisa histórica e tal. Então tem umas coisas que não dá para entender no ser humano, essa questão principalmente do psicopata, né? Desse caso. Agora, deixa eu fazer outra pergunta, assim, me explica, da onde veio. A senhora escreveu depois, né, sobre crime, a senhora se especializou nessa parte de crime passional, né? Foi Sim, através. Foi por causa desse caso ou tiveram mais alguns outros? não, na verdade, eu decidi escrever sobre os crimes passionais quando o Neves, o jornalista, que era chefe de redação do jornal Estado de São Paulo, e ele matou a Sandra Gomide. Tá. Todos ficaram sabendo disso. Ela era colega dele na redação do jornal. E ele era um homem muito ciumento, muito mais velho do que ela, 30 anos mais velho. Chegou uma hora que ela não quis mais namorá-lo. Eles namoravam, porém ele era muito opressivo. Ele era um sujeito que queria mandar no relacionamento e fazer da moça gato e sapato, o que ele quisesse. E no fim ela cansou daquela relação e resolveu terminar o namoro. E nesse inteirinho, ela termina o namoro, ela volta. Ele a demitiu do jornal e também evitou que ela fosse contratada por outros jornais, ligava para todos os amigos dele das redações e pedia para não darem emprego para Sandra, o que também é uma maldade terrível, né? Não se compara com a morte, mas mostra o temperamento da pessoa, o caráter daquela pessoa, né? Que quer destruir a mulher porque ela não quer mais continuar naquela relação. Então, quando ele a matou, eu fiquei extremamente indignada. Eu falei, não é possível. Esse homem tem 60 e tantos anos, agora eu nem me lembro exatamente, mas era bem mais velho do que ela. A moça estava em 32 anos e, e queria obrigar essa menina a gostar dele. Quer dizer, não existe, né? Não é assim que funciona. Tanto que não funciona. E ele, então, revoltado, assassinou a Sandra em um aras. Ela tinha ido passear, se bem me lembro, ela estava com um sobrinho dela, eles foram andar a cavalo e tal. E ele disparou a arma de fogo contra a moça e a matou, na presença de testemunhas. Depois ele confessou o assassinato e repetiu essa confissão em juízo, né? Confessou na polícia, confessou em juízo e foi condenado pelo tribunal do júri. E eu acho que nós temos que falar desses crimes porque o Brasil é um país onde mais se mata mulher no mundo. É um dos países, né? Nós temos um número imenso de feminicídios e isso reflete uma cultura, a cultura do assassinato, do espancamento, do estupro, do menosprezo pelas mulheres. E a vontade desesperada e insana de dominar o corpo da mulher. Então, é Eu uma queria que a, cultura doente. eu queria que a senhora explicasse, que inclusive é importante a gente falar sobre isso. Isso também era uma dúvida que a gente até uma vez conversou sobre isso, que era minha dúvida. Por exemplo, a gente sabe que num relacionamento em algumas situações é muito difícil. Então, assim, o que aconteceu? Eu sei que também, eu sei que a senhora participou disso, teve um projeto muito grande, inclusive a senhora em Brasília, aqui em São Paulo, que a senhora trabalhou sobre a questão da delegacia da mulher. Eu me lembro desse caso. Agora, o que eu queria que a senhora explicasse? A questão da delegacia da especialidade de se tratar
de um caso que envolva uma mulher, e também um caso que uma vez eu até mesmo questionei a senhora falou, não é assim que eu falei, mas o doutor, a gente usa aquele termo que o homem tem essa questão de machismo, e quando a mulher desacata o homem, aí a senhora fala, desacato é só desacato a tua autoridade. Aí a senhora me explicou. Então eu queria que a senhora explicasse quando, nos dois casos, a questão da especialidade da delegacia da mulher, questão da... A senhora explicou na relação, ela afronta o homem criando uma situação de desequilíbrio, o que o homem faz. Entendeu? Até por que o homem não pode fazer. A senhora me explicou isso, comentou isso comigo até um outro tempo atrás. A delegacia da mulher existe para orientar e proteger as mulheres vítimas de violência. E é uma equipe de policiais femininas, pode ter homens também na delegacia da mulher, mas em geral são mulheres que trabalham lá e que dão amparo às vítimas de violência e também instauram inquéritos e procedem à investigação do crime. Por que foi criada a Delegacia da Mulher? Porque muitas mulheres ficavam constrangidas de ir à polícia e denunciar o marido por violências de várias formas que elas estavam sofrendo e contar essa história para outro homem. Porque, na verdade, nessa hora em que há uma briga conjugal, o homem se coloca na posição do marido, né, o delegado, e a mulher se sente, de certa forma, desprotegida por causa disso. Ou não é levada a sério, porque muitas vezes os atendimentos eram mal feitos, e daí falavam para a mulher que apanhou, olha, volta para casa, faz um jantar decente que seu marido vai ficar bonzinho. E esse tipo de tratamento era absolutamente inadmissível. Então, por isso foram criadas as delegacias da mulher, para que houvesse uma equipe especializada para lidar com essa forma de segurança, esse tipo de violência, que é chamada violência doméstica. Mas se o homem sofrer um espancamento por parte da sua mulher, ele pode ir a qualquer outra delegacia, pode até ir à delegacia da mulher, ele vai ser atendido. Não é que o homem não pode bater e a mulher pode bater. Não, ninguém pode agir agressivamente, violentamente, porque a nossa lei protege tanto as mulheres quanto os homens. Só que dá uma atenção melhor para as mulheres, porque as mulheres são a grande maioria das vítimas de violência doméstica. Agora, vamos falar um pouquinho apesar da senhora ter sido promotora de justiça, procuradora, que é a segunda instância e tal, mas eu queria que e a senhora agora hoje é uma grande advogada criminalista, eu queria que a senhora comentasse, inclusive a senhora foi, eu até pesquisei, a senhora foi exigida até um comentário seu pela tua experiência relacionado a esse caso, que nós não vamos dar nomes, dessa criança de 10 anos. Eu sei que, inclusive, até colegas seus que foram contra a questão da senhora apoiar esse tipo de aborto. Eu queria que a senhora explicasse dessa criança que ficou grávida por um parente e por uma vontade própria, em algumas situações, teve que fazer o aborto. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre essa situação. Então, o abortamento não é uma questão de ser a favor ou contra. Não existe isso. Nós temos lei. E existe uma lei, que é o Código Penal, que autoriza a realização do aborto quando resulta de estupro dessa menina de 10 anos. Porque manter uma relação sexual com uma menina menor de 14 anos é considerado estupro, mesmo que não tenha havido violência. Porque é lógico que é uma violência você submeter uma criança à força a uma relação sexual. Então, isso é evidente. Quando resulta gravidez... Não cortando, mesmo ele alegando que houve um consentimento, isso
sem A lei não alegação, não houve um aceita o consentimento. Por isso que é importante. Não, a nossa lei não permite que... a nossa lei não permite que ela chegue lá e diga, não, foi porque eu quis. E ele diga, ela era minha namorada mesmo. Tal. Não, mas com menos de 14 anos, existe uma presunção de violência. E a lei não diz que tem que provar se houve violência ou não. Ela já supõe, ela pressupõe que foi uma conduta. E aí, nesse caso, o autor do estupro, ele vai ser processado por um crime hediondo, porque estupro é crime hediondo, né? E a menina, se engravidar e optar por não ter a criança, ela pode fazer o aborto. Isso está na lei, então não adianta falar eu sou contra, eu sou a favor. Não, a gente não é contra ou a favor de lei. O que algumas pessoas podem querer sugerir é uma alteração legal, e aí é uma questão de entendimento de cada um, eventualmente aumentar as hipóteses em que o aborto seria permitido, ou, por outro lado, os que pensam o contrário, quererem proibir o aborto em qualquer situação, que eu não acho justo isso. Né? Não acho justo, porque não é brincadeira uma criança de 10 anos, inclusive com 10 anos de idade, ela pode morrer, porque ela não tem conformação física para uma gravidez e parto, entendeu? Você sabe, eu vou fazer um comentário que me incomoda muito, até como jornalista. As pessoas, eu não quero entrar no mérito, não é mérito político isso, mas eu acho assim, primeiro que jornalista, eu acho que não tem que ter lado. Então eu acho que você o bom falar jornalista, bem, né? O bom, tem que falar. porque o Eu acho mal que tem lado. o cara que tem lado não dá, não é meu perfil, serve. sempre foi. Então o que acontece? Essa confusão. Eu também respeito a liberdade de expressão. O que é uma confusão é a liberdade de expressão com interferência. Isso é um grande erro. Detalhe também, no jornalismo se prega isso. Você só vai poder dar uma notícia ou falar alguma coisa se a fonte for verdadeira. Se não for verdadeira, você vai responder por isso. Criminal e civil. Então, eu quero deixar bem claro, isso que tem muito cara dando palpite aí e interferindo, que é esse caso que aconteceu aí, porque acho que hoje qualquer um que pode falar num stream de comunicação aí, virou jornalista, dá o palpite dele e tal, e não sabe que em algum momento isso aí tá comprometido, vai responder por isso, entendeu? Então é bom bem deixar esse recado. É por isso que eu falei para a senhora, porque houve muita polêmica, né, de pessoal que de algumas religiões que foram para cima dessa questão e tal, e a senhora deu a sua opinião relacionada à lei, né? É lógico, nós temos uma determinação em vigor, a lei tem que ser cumprida. E se as pessoas que são contra, porque tem muita gente que, por questões íntimas, se colocam contra qualquer tipo de abortamento. E outras que acham que deveria ser uma questão de vontade da gestante. Então, propõe aumentar as hipóteses de abortamento. Mas o que nós temos em vigor tem que ser cumprido. Então, nós temos uma lei. Para mudar essa lei, não é fácil, tem que ir para o Congresso, isso demora. Enquanto a lei está em vigência, e essa lei está assim desde 1940, não foi agora. Em 1940, o Código Penal previu a possibilidade do abortamento quando a gravidez resulta de estupro ou quando a gravidez põe em risco a vida da gestante. Ou seja, corre o risco da criança e da mulher morrerem. Então, também pode ser feito o aborto. E quando o feto é anencéfalo ou é inviável após o nascimento, ou mesmo durante a gestação, ele vai morrer, ou se não morrer, ele morrerá logo após nascer,
Então, nesses casos, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é permitida a realização da interrupção da gravidez. Então, Doutora, são vamos falar um 3 pouquinho. situações. Tá. Entendi. Tá. Pode terminar. Quer terminar? Pode Não, terminar. vamos mudar de assunto. Já É. falei tudo que Não, tem que falar sobre isso. não. Agora eu queria falar com a senhora o seguinte. Bom, de promotora de justiça, com muitas, eu diria assim, muitas promoções e tal. Chega um determinado tempo, a senhora virou procuradora. Quanto tempo a senhora virou procuradora, que seria a segunda instância? Com 15 anos de Ministério Público, eu me promovi a Procuradora de Justiça. E aí fiquei mais 15 anos, e então eu me aposentei, porque os meus filhos são formados em Direito também. Na época, eles já estavam começando a advogar, e meu marido também é advogado, então houve uma pressão familiar para nós abrirmos um escritório, né? E abrimos, e graças a Deus nosso escritório está indo muito bem. Temos outros sócios também, e eu acho que advogar é muito interessante, mas é completamente diferente do Ministério Público. Embora ambas as carreiras lidem com o direito, a forma de lidar com o direito, estando na iniciativa privada, é completamente diferente, mas é muito interessante. Agora, doutora, como é que é a senhora ser uma especialista na área criminal? E a senhora, de repente, a senhora, é óbvio que a senhora, por uma questão ética ou não, a senhora pode escolher. E a senhora tem que defender uma pessoa que a senhora, até pela profissão, defender uma pessoa que cometeu um equívoco aí, um crime, alguma coisa. Isso acontece ou a senhora tem o direito de escolher e falar, não, esse caso eu não vou entrar no mérito? Não, na verdade, eu não sou obrigada a pegar caso nenhum. Eu pego um caso que eu achar que, para mim, é razoável, que para mim interessa também, ou que a pessoa, que o meu cliente está dizendo a verdade, né? Eu só não gosto quando o cliente mente. Mas quando diz a verdade, e todo mundo tem direito à defesa, não se pode processar ninguém sem que essa pessoa tenha um defensor. Então, é obrigatório por lei ter defensor. Agora, eu sei que você está me perguntando como fica a minha cabeça, que antes eu acusava todo mundo, mandava todo mundo para a cadeia e tal, e agora eu estou aí defendendo. A Mas senhora não vai é... defender banco. Não é assim que se fala. Não, uma vez eu vi uma história de um colega seu, ele falou assim, eu a vida inteira prendi os caras, agora com essa questão política, que o governo não sabe o que quer, tal, eu vou começar a defender os caras. A senhora concorda com isso ou não? Olha, eu acho que cada um escolhe a sua linha de atuação, cada um sabe o que quer fazer, né? Eu me sinto bem na advocacia e eu trabalho muito como assistente de acusação também. Eu tenho Isso é réus, importante, eu tenho réus que me pedem para defendê-los. E se for o caso, eu vou defender. Porque nem todo mundo será condenado. Isso é líquido e certo. Nós sabemos que a maioria dos que são denunciados acabam sendo condenados, porque é um trabalho feito pela polícia e depois feito pelo Ministério Público, que culmina, se bem feito provas, pode culminar com a condenação. Mas, muitas vezes, o acusado é absolvido. Então, existem casos em que há um engano, em que há um inocente sendo processado. Isso não é tão incomum como pode parecer. E o doutora, direito é lindo, como dizia meu pai, né? doutora, entrou um chefe de cozinha, o Rico Santorello, acabou de entrar aqui agora de televisão. Entrou o Papo de Motor, que é o Márcio, que também é formado em Direito, é jornalista. Bastante gente, assim, tá indo, tá indo. Vamos falar um pouco. O teu escritório, doutora, também cuida não só da parte criminal, mas tem uma equipe aí que trabalha com a parte tributária, trabalha com um monte de coisa, né? Exatamente. Não é só criminal. Nós temos o cível, né? Fazemos família, fazemos
tributário, nós temos direito do trabalho também. Eu tenho um filho especialista em justiça do trabalho, ele se identifica com a causa, né? A causa trabalhista de uma maneira geral. E ele é muito bom advogado nisso. O outro, meu filho, ele é criminalista junto comigo, mas também ele faz direito de família. E tem meu marido, que faz direito administrativo, ele foi procurador do Estado, trabalhou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e hoje está no escritório com a gente. Tenho outros colegas que são professores de direito, que têm mestrado, doutorado. Tem uma equipe muito bacana lá no nosso escritório, e nós atendemos quase todo tipo de causa, quase todo tipo de problema que as pessoas tenham. Gente aqui. É. Que YouTube, ótimo. hospedado no, ficar hospedado no portal Cartão de Visita News e vai estar também no Instagram Cartão de Visita News. Então, para não estender muito, que as pessoas não têm muita paciência e tal, eu ia falar para a senhora, vamos falar um pouquinho, que também a senhora, além dessa questão de crime passional, que é importante, a senhora vai me defender um dia, mas eu estou dizendo, Então, muito bem, breve, a sua experiência na questão da área política, que eu sei que a senhora ficou uma época num projeto muito grande em Brasília, a senhora também foi uma vice-prefeita da Lapa, que quando abriram as vice-prefeituras, a senhora foi uma das que fez a coisa andar lá. Me conta um pouquinho rápido. bem, quando o Fernando Henrique assumiu a presidência da República, eu fui para o Ministério da Justiça, ser secretária nacional dos direitos da cidadania. Foi uma experiência muito importante e um governo muito sério, muito bom, primeiro mandato do Fernando Henrique. Depois eu voltei para São Paulo, passou um tempo, o prefeito José Serra me convidou para ser subprefeita da Atuei também como subprefeita, e depois eu até saí candidata uma certa vez a deputada, depois a vereadora. Foi uma experiência bem interessante na política. Eu não me elegi, eu fiquei de suplente de vereadora e deputada. Faltou muito voto para mim. E, de fato, é muito difícil ser mulher e conseguir sucesso na política. É muito difícil, porque é um reduto fortemente masculino. Mas, enfim, quando a gente bate numa porta e ela não abre, aí a gente tenta bater em outra porta, até encontrar um caminho que seja favorável. E foi assim, não deu certo na política, eu enveredei pela advocacia, que eu acho que foi bem melhor para mim do que se eu tivesse ficado na política, que a política no Brasil, ela é uma situação muito difícil para as pessoas de bem, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte. Até hoje estão batendo sobre isso, mas aí existe alguma coisa por trás dessa história, de que o juiz, o promotor, não pode fazer uma escada para ser político. Eu vou dizer a minha opinião, até por experiência profissional na área institucional que foi criada no Brasil e tal, 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 e conviver com convicções, né? Eu vou falar a coisa que eu penso, o que acontece nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo sabe, o simples policial, o xerife, ele pode Uhum. trabalhar em qualquer ambiente fardado com o carro do carro da polícia, desde que ele não ganhe, que ele ganhe igual ou mais do que ele ganharia na polícia.
Então, assim, o que eu diria? Pela seriedade, a cultura do americano, o policial lá tem essa questão. O cara vai agir conforme a lei e ele é um técnico na história. E também, e assim, e penso a mesma coisa, porque quando um promotor, um ex-promotor ou um ex-procurador que tem uma certa vivência, né, entra na política, eu acho que é um cara que, sabe, que tem uma certa doutrina cultural, que não vai entrar num barulho, que tem algumas coisas eu nem sei como, mas eu não entraria num barulho de fazer de criar qualquer equívoco. E agora estão criando essa polêmica que não pode. Eu acho assim que seria valoroso a pessoa que tem a experiência que a senhora tem. E eu vi um trabalho que a senhora fez, acompanhei na época na prefeitura da Lapa, que foi muito pertinente, porque ninguém ia fazer, porque em todo lugar existem alguns certos vícios, né? E com a pessoa, com a experiência que a Sim. senhora tem, como promotora, criminal e procurador e tal, obviamente você, antes de qualquer coisa, iriam pensar 10 vezes de se fazer ou agiriam melhor do que deveria. Então, eu acho que a nossa sociedade só tem a ganhar com a colaboração que os promotores, promotoras, procuradores de justiça têm a oferecer na administração pública mesmo. E eu acho que o Ministério Público é uma escola fantástica, é uma escola maravilhosa de civilidade, de ponderação e de visão da sociedade como um todo. Então, eu não vejo que seja prejudicial à carreira nós termos alguns membros que, de vez por outra, se desligam da carreira e vão para a área política, porque isso era perfeitamente legal e permitido até 1988. Em 88 é que houve a vedação, agora não pode mais. A promotora e a procuradora não podem mais se afastar da carreira para ocupar cargo político, como podia antes de 1988. Mas eu acho que quem perde com isso é a nossa sociedade. Eu não vejo problema, eu mesma fui uma que entrou antes, como eu entrei antes, então eu tinha o direito de me afastar para concorrer. E eu tive uma experiência muito importante em termos de conhecimento da minha cidade, do meu estado, quando eu me afastei da carreira. Mas a lei hoje já não permite mais isso. E nós perdemos os grandes valores do Ministério Público que poderiam estar ajudando muito na Deu uma administração travadinha aí. pública. Uma travadinha porque tá todo mundo ligado no mesmo horário, e aí ele trava. Ó, o Rico Sim. Santorello está dizendo assim: quero um político, vote em Rico Santorello. Até, viu? Até chefe de cozinha hoje quer ensinar esses caras a cozinhar na política. Bom, doutora, eu não, eu, eu não vou estender mais, porque eu acho que eu quero agradecer. Quero agradecer, eu como Zacarias também quero te agradecer. A senhora, aliás, doutora, eu queria que a senhora falasse de mim um pouco. Como é que é o cara que trabalhava na televisão, que era elegante? Conta essa história. Essa história, isso para mim isso para eu fico que vai dizer, viu? A melhor coisa para se trabalhar, eu comentei com o cirurgião plástico semana passada na live, falei, ó, a melhor coisa é quando você trabalha, você ganha dinheiro com a vaidade, mas a pior coisa é para se lidar. Mas eu preciso saber, eu preciso ser tá envaidecido que a senhora vai falar, pô. Fala de mim, doutora, pelo amor de Deus. Eu vou Conta para todo mundo repetir que o está que eu já assistindo te aí. falei, né? Eu já Então falei para vai, vamos você lá. que muitos É, anos atrás a Record costumava me convidar para programas de televisão lá, debates, temas, e era muito interessante. Quando eu ligava na Record, tinha passando para lá e para cá, todo mundo apressado, um pessoal parecia de limpeza, um pessoal que estava
comendo no barzinho, não sei o quê, mas de repente vinha um rapaz de terno, gravata, super bem apessoado, bonito, e vinha lá me receber. Eu falava, meu Deus do céu, agora sim chegou o chefão aqui dessa TV Record. E eu guardei essa lembrança sua, porque você sempre era aquela pessoa que tinha uma linha, que, nossa, que tinha uma educação, tratava os convidados, não era só a mim, era todos os convidados que vinham de fora para colaborar nos programas da Record. Então, você cuidava da gente, levava para uma sala, oferecia um café, oferecia até sanduíche. Você era muito atencioso, muito bem vestido, muito bonito, e você continua da mesma forma. Puta, doutor, eu agradeço, porque eu achei que eu tivesse na. Teve uma pessoa que mandou aqui, ô Zaca, você está sempre jovem e tal. Mas, meu, eu agradeço eu agradeço porque é o seguinte, eu aprendi com o meu pai, o meu avô, a senhora não sabe, mas o meu pai e minha mãe, minha mãe viva ainda, eles eram funcionários públicos, né? E meu pai trabalhava no palácio, um cara muito bem articulado, tinha muito. Aliás, eu tenho muito perfil do meu pai e principalmente do meu avô. O meu avô, ele era, existia naquela época, Amadeu Pagnanelli, tem rua no nome dele aqui em São Paulo, ele era calígrafo. Vira e mexe, vinha alguém lá para entregar uma medalha para ele. E foi meu avô que desenhou o brasão do Estado, com Que legal. com os ramos de café e tal. Mas aí meu pai falava para mim, porque como a gente viveu numa democracia, tinha aquela historinha, você sabe quem está falando e tal, e às vezes às vezes assim, o meu pai sempre falava, respeite a autoridade. Então eu tenho que contar essa história, e a senhora sabe disso. Quando eu entrei na televisão, que eu já tinha formação e tal, mas eu vim de uma multinacional, a senhora sabe que eu fui curador especial na vara da infância há muito tempo, isso também me deu uma bagagem e tal. E quando eu entrei, eu falei, pô, mas como é que pode? A televisão é um tripé, entretenimento, jornalismo e administrativo, e ninguém cuida a produção largava as autoridades, assim, não, porque o jornalista vai entrevistar, então eu tenho que dar paulada, tipo, eu tenho que cutucar o cara. Eu não, eu sempre pensei na questão institucional, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa de boa para informar, e detalhe, quanto mais bem você fala da posição da pessoa, em algum momento, se ela tiver que fazer alguma coisa errada, ela vai ter o que perder. Então, por isso que é bom comprometer esse tipo de coisa, que é assim, puta, mas eu tenho tanta coisa a perder, por que eu vou... Porque o ser humano é ser humano, né? Então isso que é importante. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer a senhora, agradeço quem acompanhou essa live, que pode acompanhar depois também, vai estar no YouTube, vai estar no portal Cartão de Visita News, hoje nós somos independentes, a gente tem correspondente na Flórida, em Nova York, temos tudo como se fosse um canal de notícias. Somos comprometidos no consulado americano também, no jornalismo. Então, a gente gostaria de agradecer a sua elegância. E numa nova oportunidade, se a senhora quiser... Aliás, eu queria só fazer a última pergunta, doutora. O que faz a senhora chorar? Muito obrigada pelo convite. Foi uma conversa muito boa com você hoje. E parabéns pelo seu canal e pela sua competência. Tá. A senhora ouviu que eu falei a última pergunta, não? Não, fala. Não. Por quê? Porque O que faz a senhora chorar? o que me faz chorar um filme triste me faz chorar. Ah, chorona! É, Muita coisa faz a gente chorar, né, doutora? Muita coisa, né? sempre alguma coisa. Cebola também me faz chorar. Mas. Bom, essa resposta de cebola é coisa de promotor público, hein? É, é um jeito de escapar da pergunta. Exatamente, sempre tem uma resposta para tudo. Doutora, obrigado. Boa noite, bom fim de semana. E espero que a sua nova empreitada aí no crime, na parte civil, na parte tributária, e que a senhora conquiste aí. E o portal está sempre à disposição para que a senhora informe
as nossas novidades, tá bom? Ou Muito obrigada, um abraço. Boa noite, doutora. Obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau.